nessa noite eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos sobre esta parábola do capítulo de número 15 de Lucas, do verso 11 em diante. Eu gostaria que você abrisse o seu coração e dissesse: Senhor, o que é que o Senhor deseja falar comigo nesta noite? Qual é a comunicação do Senhor para a minha vida? Será que essa palavra veio só para o pastor Gil? Ou ela tem alguma coisa a ver comigo? Queridos, abra em Lucas 15, verso 11, quando Jesus começa a ler falar a terceira parábola desse capítulo. Ele diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou, o beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra está aberta, foi lida, e nós sabemos que pela ação do teu Espírito Santo poderíamos nos levantar e ir para casa e sermos completamente abençoados pela tua palavra. Mas pela tua misericórdia e graça, tu desejas que possamos ouvir um pouco mais acerca daquilo que está nesse texto. Fale aos nossos corações pela providência do teu Espírito, pela intervenção do teu Espírito.
pela ação do Teu Espírito em nossos corações. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, no capítulo 14, Jesus trouxe a ideia do verdadeiro discípulo, da abnegação e da entrega que esse discípulo deveria ter. Eu não sei se você está familiarizado com o Evangelho de Lucas, mas se você observar o capítulo 14, você vai notar isso. Quando Jesus está se dirigindo aos discípulos e falando ao verdadeiro discípulo, ele mostra a entrega total desse discípulo. Aqui no capítulo 15, Jesus ele vai exemplificar através dessas parábolas grupos de discípulos e o que ele mesmo, Jesus, faria para manter saudáveis esses discípulos como candidatos aos céus, como cidadãos do reino dos céus. Ele iniciou o capítulo de número 15 falando para dois tipos de pessoas: os perdidos, os publicanos e os pecadores. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Eu acho que nós nos enquadramos aí, porque fomos alcançados por ele. E depois o outro grupo era o grupo dos religiosos, dos escribas e dos fariseus. Aqueles que tinham a lei, aqueles que tinham a proeminência dentro de Israel. E Jesus propôs 3 parábolas, e cada uma delas com um sentido duplo, com 2 objetivos. Primeiro, para mostrar o seu grande amor. E segundo, para revelar de fato quem era o ser humano. Então ele tinha esses 2 propósitos com essas parábolas: mostrar o seu grande amor para com a sua igreja, para com os seus discípulos, e mostrar quem era de fato o homem, o ser humano. Na primeira parábola, ele relatou a importância de alguém que está no grupo, mas por um motivo qualquer, ou um motivo determinado, ou um determinado momento, essa pessoa se encontra perdida. Ela sai dos caminhos do Senhor. Essa é a parábola da ovelha perdida. E nessa parábola ele também mostra 2 coisas. Ele mostra que os religiosos da época, os fariseus e os escribas, eles usariam da força da lei e ele estaria apedrejando aquelas pessoas. O segundo aspecto, Jesus demonstrou a força da sua graça. Isso está claro em Mateus quando ele diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Então, nessa parábola, nessa primeira parábola das coisas perdidas, da ovelha perdida, daquele que se perdeu, o Senhor mostra o seu grande amor. Na segunda parábola, ele falou dos valores que podem estar perdidos no meio da comunidade, ou quem sabe, valores que estejam perdidos dentro da nossa casa, da sua casa, da minha casa. E como nós podemos resgatar a plena alegria desses valores que foram perdidos. E novamente ele mostra 2 coisas para religiosos, escribas e fariseus. O zelo da obra estaria acima dos valores humanos. Mas para Jesus, o resgate daquilo que rouba a alegria do homem estava acima da ordem da lei. Jesus estava falando da busca por valores da comunhão, da restauração nos lares, do perdão de pecados, do restabelecimento de relacionamentos que se houvessem partidos. Na terceira parábola,
Jesus falou dos reais valores do reino de Deus e do grande amor de Deus para com a sua igreja. E é sobre esse grande amor dessa terceira parábola que eu gostaria de falar nessa noite. O grande amor de Deus para com a sua igreja, para com o ser humano. Primeiro, Deus é capaz de nos dar aquilo que deseja o nosso coração, embora isso não seja o melhor. Repita comigo: Deus é capaz de nos dar aquilo que alegra o nosso coração, embora isso não seja o melhor. Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Deus nos permite fazer o que nós quisermos. Essa é a vontade permissiva de Deus. Existem duas vontades, a absoluta e a permissiva. Deus não quer que ninguém tire a própria vida, mas a pessoa é livre para se atirar de uma ponte. Isso é claro. Um solteiro, um rapaz solteiro, assim como o Kaique, ele pode namorar qualquer garota, desde que ela queira e o pai dela permita. Ele pode namorar. Mas será que ele fará a escolha certa? Deus permite. Ainda que as nossas decisões não sejam as melhores, Ele nos ama tanto que Ele nos permite. Você pode fazer qualquer tipo de trabalho sujo. Deus, em amor, envia todos os sinais para que você não faça, mas Ele permite. Seu patrão te pede para fazer uma coisa ilegal, e você escuta a palavra sempre e sabe que aquilo é ilegal, mas você faz. Você não, alguém. Deus gerou o homem com a capacidade da obediência. O homem pode obedecer ou não. Deus permite, embora ele não aprove, embora o homem não queira obedecer a Deus. Talvez alguém aqui esteja vivendo como filho pródigo e diz assim: eu faço as minhas escolhas, eu é quem escolho, eu escolhi, com quem eu queria me casar. Eu escolho para onde vou. O casal recém-chegado há 2 dias, eles escolheram: nós vamos para os Estados Unidos. E vieram. Eu decido se eu serei crente ou não. É claro que tem algumas implicações teológicas. Quando o Senhor entra no nosso coração, não há como resistir a inimaginável graça dele. Eu decido se eu serei fiel a Deus ou não, no meu casamento, nos dízimos, se eu serei fiel na escola, se eu serei fiel no trabalho, eu decido. Eu decido se estarei debaixo de alguma autoridade ou não. Não quero estar com esse pastor, não me agrada, vou para um outro pastor. Eu decido. O que nós precisamos saber é que todas as nossas decisões são como semeadura. O que eu planto vai nascer. E só eu vou poder colher.
Mas Deus, o filho pródigo chegou para o pai e disse: pai, eu quero o meu dinheiro. E a Bíblia até aprova isso, porque em Provérbios diz que a herança vem dos pais. Mas diz também que a herança antecipada faz mal. E o jovem sabia disso, mas ele disse: eu quero a parte da minha herança. E ele gastou como ele quis. O pai não saiu atrás dele dizendo assim: ó, meu filho, você deve investir na bolsa. Meu filho, aquela parte que eu te dei, você deve multiplicar por 3 ou por 4, como os pais fazem, não é? Não é verdade? Não, ele simplesmente encheu o bolso, saiu e falou: ó, o negócio é o seguinte, agora eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou gastar, eu vou achar a mulher bonita, eu vou ficar numa boa. E gastou tudo. O pai do filho pródigo deu aquilo que o seu coração queria. O coração do filho queria o dinheiro. O pai deu. Deus permite que nós vivamos de acordo com o nosso desejo. Ou não? Esse texto é claro. Deixa isso bem evidente. Mas isso não significa que Deus queira isso para a nossa vida. Você já parou para pensar o que Deus quer da sua vida? Aquele filho pródigo, se tivesse oportunidade de antecipar o futuro, de ver o que estava acontecendo, o que iria acontecer lá na frente, certamente ele teria posto o pé no freio e dito o seguinte: opa, essa não vai ser a minha escolha, não. Qual é a sua escolha dentro de casa com a sua esposa? Qual é a sua escolha no casamento? Qual é a sua escolha com os seus filhos? Qual é a sua escolha? Deus permite. Mas isso não significa que seja segundo o seu desejo. A segunda coisa é que Deus está interessado em nossa pessoa, não no nosso sucesso. Repita comigo: Deus está interessado na minha pessoa, não no meu sucesso. Queridos, verso 20 tem a expressão que diz assim: quando o pai o avistou. Isso é tremendo. Isso traz a ideia da espera daquele pai pelo filho. Imagine que a casa dele fosse uma fazenda, e parece que era, porque o filho mais velho fala em cabritos, ele fala em matar boi. Certamente aquele homem ficava na porteira da fazenda, olhando bem longe, distante, o sol se pondo na estrada, ele dizendo assim: será que o meu filho está chegando? Será que hoje vai ser o dia da volta dele? Imagine os empregados da casa vendo aquele homem cabisbaixo, triste, quase que sem esperança, olhando, dizendo assim: veja como sofre o nosso patrão. Ele sofre mais do que todos. Veja como ele o amava. O filho pródigo, quando apareceu, ele não veio numa carruagem ou num carro de luxo, nem uma limusine, ele chegou lá maltrapilho, fracassado, arrebentado pelo pecado, completamente duro, sem nenhum tostão no bolso. Encontrou o pai que o esperava. E quando ele abriu a boca para confessar o pecado, o pai o abraçou e certamente disse para ele no ouvido: filho, que bom que você voltou. Não importava se aquele filho tinha juntado
fortunas ou não, se os seus alvos tinham sido alcançados, se ele era um homem de sucesso ou um homem fracassado. Há uma frase que permeia a mente dos brasileiros nessa terra, eu já ouvi várias vezes, e diz o seguinte: se você, quando você for para outro país, nunca volte com a mesma camisa, volte com uma melhor. Isso significa, não volte um fracassado, não volte sem que a sua vida tenha melhorado. Existem algumas pessoas que chegam nesse país e voltam mais duras do que quando chegaram. E quando chegam no Brasil, são objetos de zombaria. Veja, perdeu todos os anos. Deus está interessado nos reais valores do reino. Jesus morreu por você, não pelo seu sucesso. É por isso que o tópico anterior, sobre as decisões, está relacionado a esse tópico. Se as suas decisões são meramente por causa do sucesso que você deseja ter, talvez você esteja tomando decisões erradas. O peso da cruz e os seus cravos foram por causa dos nossos pecados, não por causa do nosso sucesso, não por causa dos nossos alvos. A Bíblia nos diz que Deus provou o seu grande amor ao nos dar Jesus para morrer pelos nossos pecados. E quando aquele pai estava com os braços abertos, ele estava tomando a decisão de amar o filho. Não que ele pudesse vir a ser ou a ter. E isso nos reporta as atitudes que nós devemos ter quando alguém fracassa do nosso lado, um filho, a esposa, o esposo. Qual a decisão que eu tomo? De beijar a face ou da repreensão? Ou da exclusão? Ou do colocar do lado e dizer assim: você não presta, você é um fracassado? Queridos, se você está consciente de que é um pecador, sendo um homem de sucesso ou um fracassado, essa palavra é para você, é para mim. Deus está interessado em nossa pessoa, não no nosso sucesso. Alexandre o Grande, eles atribuem essa ilustração que eu vou contar a ele. Eu não sei se é dele e nem sei quem escreveu. Portanto, fica aí para quem souber me falar depois. Dizem que Alexandre, quando ele morreu, ele fez 3 pedidos. Antes de morrer, ele fez os 3 pedidos. Ele disse: eu quero que o meu caixão seja conduzido por médicos e que a minha mão esteja posta para o lado de fora do esquife e que os meus súditos acompanhem o ofício fúnebre jogando as joias, o ouro, toda a minha riqueza pelo caminho. E aí os seus conselheiros perguntaram: mas por que isso, Alexandre? Ele disse assim: os médicos, para que eles saibam que eles não têm poder sobre a vida e a morte. A minha mão de fora do caixão, para que as pessoas saibam que para onde nós vamos de mãos vazias. E o ouro ficando para trás é que todas as conquistas humanas ficam na terra. O filho voltou e o pai o recebeu. Ele não recebeu um homem de sucesso, mas também não recebeu um homem fracassado. Ele recebeu o filho.
Quando você perdoa a sua esposa, o seu filho, o seu esposo, você recebe a pessoa, não o seu problema, não o seu pecado. Jesus é quem recebeu os nossos pecados. Em terceiro lugar, Deus está interessado em nos mudar por completo. Repita comigo, Deus está interessado em nos mudar por completo. Versos 22 e 23. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos. O pai deu 4 coisas para o seu filho. Imagina, ele já tinha dado toda a fortuna. E quando o filho chegou, mal abriu a boca, mal confessou o pecado, o pai chamou os empregados e falou assim: traga a melhor roupa. Irmãos, nada que está registrado é à toa. Por que ele pediu a melhor roupa? Anteriormente, aquele jovem tinha tido boas roupas, ele morava naquela casa. Mas o texto está dizendo que ele recebeu a melhor roupa. O melhor sempre vem de Deus. Não vem do seu vizinho, não vem da sua esposa, vem de Deus. Para os filhos, o melhor sempre vem dos pais. Sempre. Quem é filho sabe disso. Mesmo aquela palavra que é dita não é a melhor coisa, vem do pai. A melhor roupa só é dada àqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando esse jovem lá no lamaçal, no meio dos porcos, disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou confessar, eu vou dizer para ele que eu sou um pecador. Naquela hora Deus disse: é esse o filho que eu quero. O filho que Deus quer não é o filho rico, ou o filho pobre, ou o filho de sucesso, ou o filho fracassado. Ele quer o filho arrependido, para que ele possa operar todas as mudanças. Quando o Senhor está falando à igreja de Apocalipse, a igreja de Sardes, diz o seguinte: tem contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Repita comigo: Deus vai me chamar de digno. Deus vai me chamar de digno. Fale: Deus vai me chamar de digno. Deus vai me chamar de digno. Mas eu sei que eu não sou. Eu sei quantas vezes eu já pequei e quantas vezes eu peco. Eu sei quantas vezes eu falo o que não deveria. Mas Ele prometeu uma veste branca. E com essa veste, quando eu estiver na presença dEle, Ele vai dizer o que está no resto. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas. Vestiduras brancas é só para quem se arrepende. Eu não sei se todos nós já fizemos isso.
Se você na sua casa está com um relacionamento aí truncado, vá aos pés do Senhor. Peça perdão. A segunda coisa que aquele homem deu foi um anel, uma nova aliança, uma nova posição diante do Pai. Eu não creio que quando aquele jovem saiu, o pai tenha dito para ele assim: me entrega a aliança que eu te dei. Não. Mas quando ele voltou, quebrado, ele disse: agora eu posso estabelecer uma nova aliança contigo, um novo pacto. Quem sabe, você que é casado pode chegar em casa essa noite, tirar a aliança da sua esposa e vice-versa. Fala assim: vamos fazer em Deus um novo pacto, um novo casamento, uma nova aliança, um novo concerto. A nova aliança é feita pelo sangue do Cordeiro, confissão e arrependimento. A terceira coisa foram as sandálias, significando que ele não mais seria escravo, mas seria livre para ir e vir para onde ele quisesse. João capítulo 15, verso 15 diz: já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. A quarta coisa, aquele homem mandou matar um boi para fazer uma festa. Um sacrifício. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aquele homem disse o seguinte: mate o melhor novilho, tipificando o que Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário. Um sacrifício. Você já parou para pensar que ele sacrificou para que nós pudéssemos fazer as escolhas de Deus na nossa vida? De que, como discípulos, nós temos que escolher as coisas de Deus. Somos livres para escolher qualquer coisa. Assim como era livre o irmão daquele homem. Estamos chegando no final. O irmão ficou em casa. Talvez ele fosse o filho que você desejasse ter. Trabalhador, não saía para balada, quietinho dentro de casa. Mas o seu coração não tinha vestes brancas, não tinha aliança, não tinha liberdade, não tinha nada. As suas decisões eram decisões egoístas, que pensavam em si mesmo. Porque quando ele revela ao seu pai a sua mágoa, ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito. As suas decisões eram decisões de filhos rebeldes sem nunca terem feito nada, sem nunca terem saído de casa, sem nunca terem batido a porta da casa, sem nunca terem respondido mal. É por isso que a essência do que Jesus está falando não está nem no fracasso, nem na retidão que o homem pensa ter, mas está no arrependimento, no reconhecimento de quem nós somos e daquilo que Ele deseja que nós sejamos. Jesus estava falando para os discípulos, o discípulo que Ele desejava ter. Ele não estava prefigurando um homem da sociedade, alguém ilibado, reconhecido por todos, como era o outro filho daquele homem. Mas ele estava falando
de alguém que no momento exato tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e tomar a decisão certa e voltar atrás. Sabe da história que eu disse daquele homem? Eu conheci a família de um rapaz que chegou para o pai e disse assim: me dá os bens que me pertencem. Isso na cidade de Salto, estado de São Paulo. Esse menino saiu e gastou tudo. E no dia que ele voltou, ele bateu na porta. Quando o pai abriu, disse para ele assim: você não é mais meu filho. Talvez fosse essa a nossa atitude. Quando olhamos para aquele que nos magoa e diz: você não é mais meu amigo. Ou a esposa, quando faz algo que não nos agrada, falamos: você não é a mulher que eu queria ter. Você não é mais isso ou aquilo. Que filhos somos nós? Livres para termos e fazermos qualquer decisão. Pastor, amanhã eu vou trabalhar em tal lugar. Você é livre. Pastor, eu vou fazer isso ou aquilo. Eu sou livre. Pastor, essa coisa de vir na casa do Senhor todos os dias, isso não é comigo. Você é livre. Mas o que Deus deseja que você faça? O que Deus quer que nós façamos? O que Ele quer? Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. E a Tua palavra, que fala profundamente aos nossos corações, nos adverte quanto a andarmos diante do Senhor, a fazermos as escolhas certas que são desejo do Senhor. O Teu Espírito nos conduz a isso. Ó Deus, e que possamos andar na Tua presença. Nós sabemos que o Senhor sempre estará de braços abertos para nos receber. Sabemos disso, papai. Nós queremos ter força sempre para correr na Tua direção. Quando estivermos como aquela ovelha perdida, ou os nossos valores estiverem perdidos dentro da nossa casa, ou mesmo, Senhor, quando o pecado, escolhido por nós mesmos, nos afastar de Ti. Tem misericórdia, papai. Nos receba sempre no nome de Jesus, no nome de quem oramos.